esta manhã para o coração dos irmãos, que se encontra no Salmos 119, a partir do versículo do número 153 até o número 160. Quero aqui trazer esta palavra aos vossos corações, para que assim a graça, o poder, a bondade do Senhor, ela venha fluir sobre os vossos corações. Quero desde já cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que evangelista Manuel Silva Messa, falando diretamente da cidade de Ilha Solteira, estado de São Paulo, trazendo uma palavra para que Deus venha abençoar a sua vida, seu lar, sua família, trazer algo extraordinário sobre a sua vida, fazer de você um vencedor, um vitorioso em meio às lutas, tribulações, às adversidades em que nós vivemos. Enquanto nós estivermos sobre a face dessa terra, a nossa vida vai ser uma constante guerra, uma constante peleja. O Senhor disse para nós: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencerá. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus, e procurando cada dia estar estruturada a nossa vida espiritual através da palavra de Deus e procurando guardar os mandamentos do Senhor sobre os nossos corações e aplicá-los nas nossas próprias vidas, para que assim não desviamos nem para a direita nem para a esquerda, mas nos mantemos firmes debaixo das potentes mãos do Senhor, e Ele nos guardará, no tempo certo Ele nos exaltará. A Bíblia Sagrada é bem clara que todos aqueles que humilham debaixo das potentes mãos do Senhor, no seu tempo certo Ele exaltará. E todos aqueles que se vangloriam, aqueles que procuram querer ser algo que não é, ele será abatido. Então, meus amados e queridos, aprendamos, sejamos humildes, mansos de coração e procurando aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração. Quero aqui estar agradecendo a nossa irmã que já está entrando para estar ouvindo a ministração da palavra de Deus, a nossa irmã Vânia Fernandes. Que Deus abençoe seu lar, sua família, entra com providência na tua casa, que a graça, o poder, a bondade do Senhor e as multidões das misericórdias do Senhor possa fluir sobre a sua vida e sobre o seu coração. O Senhor é aquele que nos alimenta, que nos corrige, que nos livra, que nos guarda, que nos protege. Deus, Ele tem um cuidado tremendo com as nossas vidas. Muitas das vezes nós não paramos para entender a grandiosidade do amor de Deus, mas o Senhor sempre está cuidando de mim e de você. Eu quero estar trazendo aqui esta passagem bíblica aqui no livro de Salmos, Salmo 119, no número 153 até o número 160. Aqui o salmista Davi deixando uma experiência de vida para nós observarmos e também aplicarmos sobre os nossos corações, para termos uma vida bem-sucedida, bem estruturada sobre a palavra do Senhor e assim procurar andar em conformidade com a palavra do Senhor. Porque todas as vezes que nós lemos as Escrituras Sagradas, ouvimos a palavra do Senhor e guardamos ela dentro dos nossos corações, a tendência nossa é crescermos espiritualmente e aprendermos aquilo que o Senhor tem projetado para as nossas vidas e para os nossos corações. Quero aqui estar ministrando essa palavra sobre a sua vida. O número 153 nos diz assim: olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. O salmista Davi aqui, ele se encontrava aflito, ele se encontrava precisando de algo da parte do Senhor. Então ele chega diante de Deus e expõe para Deus, aquilo que está se passando sobre a sua vida e sobre o seu coração. Ele chega diante do Senhor e diz para o nosso Deus: olha para a minha aflição
e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. O segredo, meus amados e queridos irmãos, para nós sermos abençoados, é nós procurarmos mantermos a nossa fé viva no Senhor Jesus Cristo e não esquecer dos ensinamentos da palavra do Senhor. Aqui o salmista Davi, ele expressando isso, ele estava dizendo para o Senhor, ele estava se justificando diante de Deus, ele estava passando por uma aflição, por uma luta, mas o Senhor iria lhe dar livramento. Por quê? Porque ele mantinha a fé viva no coração e não esqueceu da lei do Senhor. Olha, para nós sermos abençoados e alcançados pelo poder e pela palavra do Senhor, nós não podemos e não devemos esquecer a lei do Senhor, mas constantemente viver ela, para que assim nós possamos ser alcançados pelo poder de Deus e assim, estando sendo orientado através do Espírito Santo, a tendência nossa é crescermos diante de Deus e assim o Senhor possa estar nos abençoando. Então o salmista Davi, quando ele chega diante de Deus, ele quis dizer para o Senhor: Senhor, eu estou passando por lutas, eu estou passando por adversidade, mas a tua palavra, eu guardei ela dentro do meu coração, eu não me esqueci. Eu sei que eu estou passando por lutas, estou passando por adversidade, mas sei que por não esquecer a tua palavra e guardar ela ao meu coração, o Senhor me dará livramento de tudo aquilo que se levanta contra a minha vida. Então, meus amados e queridos irmãos, para nós sermos vitoriosos e vencedores, o segredo é não esquecer a palavra de Deus, mas praticá-la, ponhar em prática aquilo que temos aprendido do Senhor. Aqui, o número 154 diz assim: prenteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. O salmista Davi, depois de conversar com Deus, expor para Deus o que se passava com ele, ele chega e diz para o Senhor, aqui no 154, prenteia, Senhor, prenteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Então o segredo para nós sermos abençoados e sermos alcançados através do poder e da palavra do Senhor é nós nos prostrarmos, é nós nos rendermos, é nós nos colocarmos diante da presença do Senhor, sempre está engrandecendo e exaltando e glorificando ao nome santo do Senhor. O salmista Davi pedindo para Deus prentear a causa dele, porque eu creio que alguém teria se levantado contra a vida dele e ele estava em uma causa ali e ele colocou diante do Senhor. E ele não recorreu a advogado, ele não recorreu a juiz, mas ele recorreu ao médico dos médicos, ao advogado dos advogados, ao juiz dos juízes, que prenteia as nossas causas e nós saímos vitoriosos. Meus amados e queridos irmãos, quando você tiver algo e que estiver afligindo a tua alma, o teu coração, você não está suportando as lutas, as adversidades, prontamente, meus amados, se lance aos pés do Senhor, coloque a tua causa, que Ele vai prentear a tua causa, Ele vai te trazer vitória, Ele vai te trazer o milagre, a cura, a bênção que você precisa. Quando eu faço isso, eu estou dando liberdade, eu estou outorgando ao Senhor que Ele é o dono da minha vida e que Ele pode trabalhar na minha vida e em meu coração. Quero aqui estar agradecendo a nossa irmã Creuza Aparecida, que Deus venha abençoar a sua vida, trazendo bênçãos, curas, milagres, vitórias e maravilha dentro do teu lar, sobre a vida da sua família, que Deus possa dar bênçãos
recalcada, sacudida, transbordante, sem medida, sobre a vida de todos os irmãos que está entrando neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Aqui no número 155 diz assim: a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam o teu estatuto. Meus amados e meus queridos irmãos, aqui o salmista Davi, depois dele ter uma conversa com Deus, expor as suas fragilidades, as suas necessidades, então aqui agora ele começa a falar das pessoas aqui que não têm o conhecimento, que não têm o temor da palavra do Senhor, e muitas das vezes eles agem desta forma. Por quê? Porque estão com seu entendimento sem frutos, sem fruto da obediência, sem o fruto da perseverança, sem o fruto da dedicação, sem o fruto da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então eles andam segundo os desejos, os propósitos dos seus próprios coração. E o homem, a mulher, ele anda segundo os propósitos do seu próprio coração, não tem possibilidade dele conseguir agradar ao Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é muito bem clara e nos relata que todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que ele tenha fé em seu coração, e assim ele possa crescer diante do Senhor, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então não tem como o homem, a mulher que não tem o conhecimento, ou que não procura, ou que às vezes já ouviu, mas não quer compromisso com a palavra do Senhor, não tem como ele crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então aqui está registrado: muitos são, Senhor. Aqui o 55, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos. Aqui está dizendo que os ímpios, eles não buscam os seus estatutos, os estatutos de Deus, ou seja, a lei, o conhecimento, a sabedoria. Então eles se tornam árvores infrutíferas, não tem como ele produzir frutos diante da presença do Senhor. Mas a partir do momento em que o homem, em que a mulher, ele propõe em servir ao Senhor, então o Senhor começa a trabalhar, concretizar a obra sobre a vida daqueles que propõem em seu coração em servir ao Senhor com alegria. A Bíblia Sagrada nos relata que nós pregamos a palavra, nós ministramos a palavra do Senhor, mas a Bíblia Sagrada também vai nos relatar que não é por força nem por violência, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, é Ele que faz a obra no coração do homem, da mulher. Não adianta eu ministrar a palavra e querer que alguém se converta pelo que eu estou falando. Sim, eu quero que ele se converta, mas quem vai convencer o pecador dos seus pecados não sou eu, é o Espírito Santo de Deus que atua, que trabalha, que convence o homem que ele precisa de perdão e de arrependimento para ele se tornar algo extraordinário nas mãos do Senhor. Nesta manhã de hoje, o Senhor trazendo esta palavra ao teu coração, Ele está dizendo: filho meu, dai-me o teu coração, porque é no teu coração que é a casa que eu desejo habitar, que eu desejo cear contigo, para que tu ceias comigo. Nesta manhã de hoje, o Senhor trazendo esta palavra, aqui o salmista Davi nos ensinando como nós devemos nos apresentar e nos comportar diante do Senhor. Aqui o versículo 156 diz assim: muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. O salmista Davi, quando ele se colocava diante de Deus, ele tinha uma intimidade, ele chegava e falava,
ele não escondia nada, ele não guardava nada em seu coração. Aquilo que os seus pensamentos, que vinha nos seus pensamentos, ele punha ali para o Senhor, ele colocava diante da presença de Deus. Então Deus se agradara dele, por quê? Porque ele não guardava aquilo que ele pensava, então ele colocava diante do Senhor. Meus amados e meus queridos irmãos, para nós sermos abençoados por Deus, nós não podemos guardar as coisas que nos atrapalham, que nos impedem. Nós não somos aquelas pessoas que vivem guardando quinquilharias, coisas velhas. Nós agora somos nascidos de novo. Então, aquilo que era velho se fez novo. Então, nós não devemos guardar aquilo que nos atrapalha, que nos impede. Então, o salmista Davi, ele chegava diante do Senhor ali e colocava diante do Senhor tudo aquilo que estava acontecendo com ele, para que o Senhor ali viesse trazer solução. Então aqui está escrito: muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Ele sabia que só o Senhor poderia trazer alívio para a alma dele, conforto para o coração, paz de espírito, ali fazer com que ele fosse vitorioso sobre os seus adversários. Quando nós queremos ser abençoado, guardado pelo Senhor, protegido, então nós devemos lançar diante dele todas as nossas ansiedades e tudo que passa dentro do nosso coração, nós lançamos diante do Senhor. E ele é poderoso para nos dar a vitória, nos perdoar e fazer de nós vencedores. Aqui o número 57 diz assim, 157: muitas são os meus perseguidores, muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. O salmista Davi aqui, ele chegando diante do Senhor, ele disse para o Senhor: olha, Senhor, muitos são os meus adversários, as pessoas que me perseguem, mas eu não me desviei, ou seja, eu não deixei a tua santa lei, eu sempre procurei guardá-la em meu coração, eu não neguei o teu testemunho. Diante dos meus adversários, eles achavam que eu ia negar o teu santo e eterno nome, mas eu não neguei, eu guardei os teus testemunhos. Meus amados e meus queridos irmãos, você tem guardado o testemunho do Senhor por onde você anda, por onde você palmilha as plantas dos seus pés? O que tem sido da sua vida diante do Senhor? O salmista Davi aqui, ele é um exemplo vivo para nós, ele nos instruindo para que nós tenhamos uma vida de acordo com a vontade e o querer do Senhor, estruturando a nossa fé, a nossa confiança em Deus e guardando os testemunhos. Porque o que nos faz, meus queridos, nos aproximarmos do Senhor é quando eu guardo a palavra, é quando eu vivo a palavra, é quando eu trago para a minha vida como novidade todos os dias o alimento sólido que é a palavra do Senhor, e eu procuro sempre estar me abastecendo para não ficar infrutífero diante da presença do Senhor. Então o salmista Davi aqui, ele dizia: desvio dos teus, diz aqui 157, muitos são os meus perseguidores e os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos. Então mesmo nas adversidades, nas situações que ele se encontrava, ele não se desviava da presença do Senhor. O segredo para sermos abençoados é não sairmos, mas vivermos o testemunho do Senhor por onde nós passamos, por onde nós trilhamos a planta dos nossos pés. Alguém olhar para mim e para você e dizer:
aí vai um servo de Deus, aí vai uma serva do Senhor. Então nós só alcançamos isso a partir do momento que guardamos a palavra do Senhor. Aqui o número 158 diz assim: vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Então o salmista Davi, ele guardava a palavra do Senhor, mas quando ele viu os transgressores não guardando a palavra do Senhor, ele se afligiu a si mesmo por saber que existia pessoas que sabia que Deus era o Senhor, o libertador, o transformador, aquele que cura, que traz vitória, mas eles não guardavam a palavra do Senhor. Então ele temeu, ele ficou pasmo com aquela situação que ele estava vivenciando, ouvindo e vendo com seus próprios olhos. Meus amados e meus queridos irmãos, não está diferente nos dias atuais. Nós pregamos, nós ministramos a palavra, as pessoas deixam entrar no ouvido e ele não deixa penetrar em seu coração, mas ela entra de um lado de um ouvido e sai do outro. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as pratica e as guarda em seu coração. Meus amados e queridos irmãos, aqui o salmista Davi, ele tinha uma intimidade com o Senhor, porque quando ele chegava diante de Deus, ele expressava, ele se derramava. O segredo para nós sermos abençoados é nós derramarmos as nossas vidas na presença do Senhor. Assim como Jesus Cristo derramou a vida dele na cruz do Calvário, o seu sangue, para nos libertar, para nos purificar de todos os nossos pecados, de todas as nossas imundícias, as nossas impurezas. Então, meus amados e queridos irmãos, nós temos um dever de servir ao Senhor com alegria, com gozo, com dedicação, com perseverança, com obediência, com santidade, nos derramarmos aos pés dele por tudo e por tudo que ele continua fazendo nas nossas vidas. Se não fora as multidões das misericórdias do Senhor, todos nós já teríamos sido destruídos, engolidos vivos, mas o Senhor, ele tem alcançado as nossas vidas e os nossos corações. Por isso aqui nós nos encontramos. Então aqui o 58 diz assim: vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. O segredo, meus amados e queridos irmãos, para sermos abençoados, é ouvir, observar, guardar e praticar a palavra do Senhor. Aqui o número 59 nos diz assim, 159, do Salmo 119: considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Aqui o salmista Davi, depois de ver a corrupção, as pessoas não dando crédito à palavra do Senhor, ele chega diante de Deus e diz: considera como amo os teus preceitos. Ele amava a lei do Senhor, ele amava a santidade, ele amava andar na presença do Senhor. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade, ou seja, segundo a tua verdade, segundo a tua bondade, segundo as multidões das tuas misericórdias. Vivifica-me, Senhor. Vivifica-me significa encha-me do teu Espírito Santo. Guarda a minha vida de eu pecar contra ti. Guarda a minha vida de eu transgredir contra a sua lei. O salmista Davi, ele estava falando com Deus ali de tudo que se passava com ele, para que ele tivesse uma vida.
reta, uma vida de santificação e obediência à palavra do Senhor. Para nós sermos bem-sucedidos, devemos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aqui o número 160 do Salmo 119, o último aqui da ministração, diz assim: a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Meus amados e meus queridos irmãos, aqui o salmista Davi, sabendo que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e que ela é penetrante, mais que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medula, para ali estar discernindo os pensamentos do coração do homem, entre o bem e o mal. Então, aqui ele diz desta forma: a tua palavra é verdade desde o princípio. A palavra do Senhor, meus amados e queridos, ela permanece fiel, justa, verdadeira desde o princípio. Nem um J ou um tio ou nenhuma outra letra cairá sem que haja cumprimento de toda a palavra do Senhor Deus de Israel. Então aqui o salmista Davi, sabendo disso, ele diz no seu clamor, na sua oração a Deus: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Ela não mudou, ela permanece fiel, justa, verdadeira, não tarda, não falha, não muda, sempre está ali. Quando você precisa, ela sempre está ali para te direcionar, para te apontar o caminho em que você deve trilhar, para não sair da presença do Senhor. Aqui diz assim: e cada um dos teus juízos dura para sempre. Meus amados e queridos, o juízo do Senhor, ele permanece para sempre. E todos nós que servimos ao Senhor bem conhecemos a palavra, sabemos que cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras. Então, por esta causa, nós devemos praticar as boas ações, as boas obras, ser temente ao Senhor, ser obediente à palavra, procurar cada dia nos estruturar, termos uma vida de santificação, uma vida enquadrada dentro da palavra do Senhor, procurando nos estruturar para termos uma vida digna, reta, sobre a palavra do Senhor. E assim, todos os dias, ela vem nos vivificar, ela vem nos modelar, ela vem trabalhar em nosso coração, na nossa mente, vem abrir os nossos olhos espirituais, o nosso ouvir, ele vem ungir com o óleo santo da unção, para ouvirmos a voz do Espírito Santo e assim estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, fique com esta palavra, saiba que você é especial, que Jesus Cristo te ama, você foi chamado, escolhido por Deus. Não deixa a sua cruz, não saia da presença do Senhor, procure servir ao Senhor com alegria, não por uma obrigação, mas sirva ao Senhor, não pelo que Ele pode proporcionar sobre a sua vida, mas pelo que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos protege e aquele que está nos orientando para estarmos preparados para ir morar no céu de glória ao qual Ele foi preparar. São João 14, onde Ele diz para os discípulos: eis que vou para o meu Pai, vou preparar-vos lugar. Se eu for, eu voltarei para vós, para que onde eu estiver, vós estejais também. Meus amados e queridos, o lugar já está preparado. Vamos nos preparar, porque Jesus Cristo já preparou a tua casa, já preparou a tua morada. Então, se mantenha firme, não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas firme os seus pés
na presença do Senhor. E aí o Senhor vai te vivificar através da palavra e você vai crescer na graça e no conhecimento de toda a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos livre e vos proteja. Quero estar aqui orando pelo seu lar, por sua família, para que Deus venha te abençoar, te dar a vitória, a cura, o milagre, a bênção que você precisa. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, neste momento eu coloco-me diante da tua presença. Eu glorifico e exalto ao Senhor. Clamo, Senhor, pela vida de todos os irmãos que fazem parte do grupo. Ó Pai querido, que o Senhor venha entrar sobre a vida, sobre cada lar, sobre cada família, trazendo a cura, o milagre, a vitória. Deus querido, abençoa todos aqueles que estão, Senhor, ouvindo a ministração desta palavra. Entra dentro do lar, dentro da casa, repreenda a fúria do mal, as obras das trevas, dardo inflamado do maligno, toda a enfermidade, toda a dor, tudo aquilo que atrapalha e impede os teus filhos de serem abençoados. Traga a cura, o milagre, a vitória e a libertação. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenha um bom dia em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz.